Hey, aqui é o Chico e como vocês já sabem, eu amo contar histórias aqui no canal, seja quando eu conto a história de algum youtuber bizarro ou babaca, ou quando eu quero falar sobre uma animação muito estranha e assustadora. E hoje não será diferente, eu quero contar pra vocês sobre a trágica história de Kratos, do jogo God of War. Essa é uma das sagas mais importantes da história do mundo dos games e que com toda certeza você sabe que estamos falando do careca bombado que quer vingança a todo custo e vai espancar o Olimpo inteiro pra conseguir o que ele quer. Mas será que o jogo é sobre isso mesmo? Eu quero trazer a minha visão sobre como os jogos refletem sobre a sociedade, sobre a masculinidade e principalmente como o Kratos se vê. E é claro, eu tenho que deixar avisado que esse vídeo vai ter muito spoiler. De qualquer forma, eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Você tá preparado? Então vem com o Chico. Um dos fatores mais importantes para compreendermos o Kratos é que nós temos que entender que ele era um soldado espartano, e isso significa que já aos seus 7 anos de idade ele foi separado da sua família, porque ele precisava participar do Agogê. O Agogê era um treinamento brutal que todos os homens de Esparta precisavam passar para se tornarem cidadãos. Lá eles aprendiam a ser os guerreiros perfeitos, violentos e principalmente obedientes. Esse treinamento era tão brutal que a maioria dos meninos acabavam morrendo porque não suportavam as tamanhas provações que tinham que passar. Mas é claro, esse não é o caso do Kratos. O Kratos acabou se tornando um capitão brutal e vitorioso com muito prestígio em Esparta. Ele se tornou um soldado perfeito nos olhos da sociedade espartana, ou seja, um homem perfeito. Ou pelo menos é o que ele achava que era. Uma enorme invasão de bárbaros consegue superar o poder das tropas espartanas, e o líder do grupo está prestes a matar o Kratos, que em seu último momento pede ajuda a Ares, o deus da guerra. O Kratos acaba oferecendo a sua alma em troca da salvação do deus. E por conta dessa oferenda do Kratos, o Ares acaba intervindo na guerra e acaba salvando as tropas de Esparta e também dá um presente para o Kratos, as espadas do caos, as lâminas do campeão de Ares. E olha só, o Ares é tão legal que esse não foi o único presente que ele deu para o Kratos. O Ares, assim como a sociedade espartana, acreditavam nos ideais do soldado perfeito, e por conta disso ele potencializou certas características do Kratos, como a sua força, a sua agilidade e principalmente o seu ódio. O Kratos é a encarnação perfeita do ideal espartano de masculinidade, força e obediência. Ele é capaz de conquistar cidades inteiras, e em uma dessas conquistas, na Vila dos Adoradores de Atena, o Kratos acaba sendo enganado e acaba assassinando a sua esposa e filha a sangue frio. O Kratos acaba ficando desolado e o oráculo da Vila de Atena o acaba amaldiçoando ao carregar as cinzas da sua esposa e filha na sua própria pele. O preço de se tornar o soldado perfeito foi alto demais. O Kratos havia se tornado um monstro, e para se redimir pelos seus pecados, o Kratos acaba oferecendo 10 anos de serviço ao Olimpo em troca da sua última missão, ser matar Ares, o deus que o transformou naquilo. Por sinal, o Ares só decidiu ajudar o Kratos, o Ares só deu aqueles poderes ao Kratos porque já havia um monstro dentro do Kratos. Quando nós começamos a controlar o Kratos, nós percebemos que a sua jornada não é somente sobre vingança, mas também sobre perdão. O Kratos ele quer se vingar do Ares, mas para isso ele vai precisar de duas coisas: a Caixa de Pandora e se perdoar. Tanto que na batalha final contra o deus da guerra, o Kratos é obrigado a enfrentar os seus próprios demônios. Enfrentar Ares era como enfrentar a si mesmo, literalmente. O Kratos acaba conseguindo derrotar o Ares e toma o trono e assume o título de deus da guerra. Mas ele acaba mantendo ainda os seus ideais de soldado e de conquistador. Apesar de ter enfrentado as consequências dos seus atos, o Kratos acabou transformando o arrependimento que ele tinha dentro de si em puro ódio. E por conta disso ele acaba cometendo os mesmos abusos que o Ares, o que acaba irritando os outros deuses do Olimpo. Isso faz o novo deus da guerra ser traído e morto por Zeus. Mas antes de simplesmente morrer, a titã Gaia o resgata e faz ele guiar uma revolta dos titãs contra o Olimpo e principalmente contra o líder deles, o Zeus.
Vamos falar um pouquinho de mitologia, eu prometo que não vai ser chato, mas vai ser muito importante pra gente entender a mensagem que existe por trás dessa série de jogos. O Zeus é filho de Cronos, um enorme titã que recebeu uma profecia de que seus filhos iriam se voltar contra ele. Então o Cronos decide que ao invés de espancar os seus filhos, ele decide comê-los. Mas a sua esposa Rhea, ela acaba substituindo um dos bebês por uma pedra. Esse bebê era Zeus, que cresceu odiando todos os titãs, e acaba que Zeus derrota Cronos, e seus irmãos do Olimpo saem da barriga do titã e declaram guerra com toda a espécie de titãs. E assim, os deuses do Olimpo dão um fim à Era Titã. Eu falei isso tudo pra vocês, porque a paternidade é um tema muito importante em God of War. O Kratos acaba matando a sua filha por conta do seu ódio cego e a sua vontade de se tornar um soldado perfeito, enquanto que o Zeus acaba matando seu pai porque o próprio tinha medo que os seus filhos se voltassem contra ele. E eu vou contar o plot twist dessa história toda pra vocês. Durante a saga God of War, nós descobrimos que o Zeus é pai do Kratos. No terceiro jogo da série, nós vemos a jornada bizarra do Kratos alcançar níveis estratosféricos, ao ponto do cara ser capaz de matar vários deuses do Olimpo por conta dos seus objetivos. E um dos pontos mais importantes durante essa jornada é a Pandora. A Pandora é a filha do Hefesto que começa a conversar com o Kratos durante o jogo. Aos poucos eles desenvolvem uma relação parecida com a de um pai e uma filha. Enquanto que o Kratos quer literalmente matar Zeus, no final, a batalha entre Zeus e Kratos, entre pai e filho, não é apenas sobre ódio, mas é também sobre proteger a Pandora. A arma final que consegue acabar com a batalha entre eles é a esperança. A esperança era a única forma de vencer o ódio e o medo, e dessa forma possibilitando que o ciclo de ódio se quebrasse para sempre. E assim, quando Kratos mata Zeus e os titãs para quebrar toda a corrente de ódio que ele tinha levado até ali, ele decide que a única forma de acabar com aquilo de verdade seria se ele também acabasse morrendo. E por conta disso, Kratos tira a própria vida com a espada do Olimpo. Mas olha pessoal, tem uma coisa que fica muito clara durante todos os jogos de God of War. O Kratos tem muita dificuldade de morrer. E isso nos leva até o último jogo lançado até agora na série. O Kratos renunciou às espadas do caos e tenta superar os traumas da sua vida. Ele se muda, se apaixona e tem um filho. O Kratos ele realmente ama e admira sua esposa, uma mulher muito sábia que ele julgava ser muito mais evoluída que ele. Mas entretanto o jogo só começa quando ela morre, obrigando o Kratos a se tornar ao mesmo tempo um pai presente e honrar o último desejo de sua esposa, a de ter as cinzas jogadas no pico mais alto dos reinos. Se a paternidade e principalmente a dicotomia entre pai e o guerreiro já não fosse importante até agora, nesse jogo nós vemos essa relação elevada à 10ª potência. O Kratos de fato renunciou à violência sem sentido que ele propagava, e agora ele realmente evita essa violência, a não ser que seja necessário. O que pra ele já é um grande avanço, mas o seu filho acaba demonstrando tendências violentas que são de família. O garoto, que parecia dócil e inocente durante o começo do jogo, começa a mostrar aos poucos as suas veias violentas e mesquinhas, e isso acontece especialmente quando o pequeno Atreus descobre que é um deus. Mas diferente de Cronos e Zeus, o Kratos ele realmente tenta criar o seu filho para ser muito melhor do que ele. Ele quer que o seu filho evolua. Nós temos a relação familiar como ponto central dessa história. Nós descobrimos ao final do jogo duas coisas que são muito importantes para o futuro da série. A primeira delas é que o Atreus é o Loki e de que o garoto ele está destinado a matar o Kratos. Dessa forma, se a profecia realmente acontecer, o ciclo de ódio irá continuar, onde o filho mata o pai e assim por diante. Será que novamente pai e filho estarão destinados a se matar? Olha, não dá pra saber. A nova jornada do Kratos será a superação desse ciclo de ódio, onde ele vai provar que é muito melhor que o seu avô e o seu pai. Porque sim, pessoal, nesse jogo, Kratos se tornou verdadeiramente
um pai. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei alguns outros jogos da série God of War um pouquinho de lado, eu não falei sobre tudo, porque senão, vocês sabem, o vídeo vai ficar gigante e eu sei que você não vai aguentar ver tudo. De qualquer forma, deixe nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção, eu amei fazer esse vídeo, foi muito importante e especial pra mim. E, por fim, mas é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu